diretoria frente aos 2 pedidos de vacinas. Então, no meu voto, resume o pedido das 2 empresas, tanto do Instituto Butantan quanto da Fiocruz. É o voto número 6, 2021, CEIDIR 2, Anvisa. As áreas responsáveis por esse voto: a Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, a Gerência Geral de Fiscalização e Inspeção Sanitária, a Gerência Geral de Monitoramento de Produtos sujeita à Vigilância Sanitária, a GEMON. Do relatório: o presente voto trata de 2 solicitações distintas de autorização temporária de uso emergencial em caráter. Os processos foram analisados pelas áreas competentes da Anvisa. Nessa reunião da diretoria colegiada, está em deliberação resultados de avaliação dirigida por essa relatoria referente às seguintes vacinas contra a Covid-19: Instituto Butantan, Coronavac, vacina dissolvida Covid-19 inativada, fabricada pela Sinovac Life Sciences, referente a 6 milhões de doses com seringas preenchidas. A Coronavac é uma vacina de primeira geração produzida a partir de vírus inativado, desenvolvida pela Sinovac Life Sciences, que realizou etapas pré-clínicas e os ensaios clínicos fase 1 e fase 2 na China. O Instituto Butantan patrocina e conduz os ensaios clínicos fase 3 no Brasil, para solicitação do registro do produto. Após o início do estudo fase 3 no Brasil, pelo Instituto Butantan, outros ensaios clínicos fase 3 com a vacina dissolvida Covid-19 inativada da Sinovac foram iniciados na Turquia e na Indonésia. O imunizante ainda não foi oficialmente registrado na China, mas foi autorizado em regime de uso emergencial em julho e anunciado oficialmente em agosto de 2020 naquele país. Quanto à segunda vacina, que está em deliberação nesta reunião da diretoria colegiada, a Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Imunobiológico, conhecido como Biomanguinhos, a Covishield, vacina Covid-19 recombinante, fabricada pela Serum Institute of India, em parceria com a Fiocruz AstraZeneca. Nesse processo está sendo deliberado referente a 2 milhões de doses em frasco ampola. A vacina desenvolvida pela AstraZeneca Oxford, objeto da parceria dos fabricantes com a Fiocruz e o governo brasileiro, é uma vacina de vetor baseada em um adenovírus de chimpanzé, o qual acopla a porção imunogênica do novo coronavírus, a sua espícula. O desenvolvimento dessa vacina foi acelerada devido ao fato de parte dos testes iniciais terem sido feitos por ocasião do desenvolvimento de uma vacina contra outro tipo de coronavírus no ano de 2019. Vale esclarecer que a vacina objeto de submissão de autorização temporária para uso emergencial apresentada pela Fiocruz, neste momento, difere em alguns aspectos de fabricação e controles da vacina AstraZeneca Oxford, objeto de avaliação e autorização de uso emergencial concedida por outras autoridades, como é o caso da autorização concedida pelo Reino Unido. Destaca-se que a vacina produzida pelo Serum Institute of India, objeto da solicitação de autorização para uso emergencial, submetida pela Fiocruz, foi autorizada para uso emergencial na Índia em 3 de janeiro de 2021 e em Bangladesh em 12 de janeiro de 2021. Passo a minha análise. A pandemia causada pelo SARS-CoV-2 desafia a saúde global em uma proporção nunca antes observada. Desde o seu início até hoje, já contaminou mais de 90 milhões de seres humanos em todo o mundo, levando a óbito a mais de 2 milhões de pessoas. O nosso país, atualmente, responde por 10% do total das mortes observadas no mundo. Até o momento, não contamos com alternativa terapêutica aprovada disponível para prevenir ou tratar a doença causada pelo novo coronavírus. Assim, compete a cada um de nós, instituições públicas e privadas, sociedade civil e organizada, cidadãos, cada um na sua esfera de atuação, tomarmos todas as medidas ao nosso alcance para no menor tempo possível, diminuirmos os impactos detectados da Covid-19 sobre a vida no nosso país.
Até a data de 15 de janeiro de 2021, registrou-se 246 óbitos por Covid-19 e 8.393.492 casos confirmados de infecção de SARS-CoV-2, de acordo com os dados publicados pelo Consórcio de Veículo Imprensa, a partir de dados coletados das Secretarias de Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde. Nesse momento, eu faço uma breve pausa, me solidarizo com as famílias dos entes que perderam seus entes queridos e das famílias que estão enfrentando as dificuldades em mais diversos hospitais desse país. Guiada por sua missão, a Anvisa tem promovido desde o início de 2020 ações regulatórias de modo a instrumentalizar o país ao ponto do enfrentamento da pandemia, no intuito de propiciar que vacinas seguras, eficazes e com qualidade pudessem chegar à nossa população o mais rápido possível. A agência revisou seu marco regulatório, flexibilizando e simplificando os requisitos técnicos, sempre que possível, mas de maneira alinhada às melhores práticas regulatórias internacionais. Nessa diapasão, promoveu inúmeras reuniões com desenvolvedores para compreender, esclarecer e orientar o processo regulatório que suporta o desenvolvimento de possíveis vacinas a serem ofertadas à população brasileira. Ainda que os anseios de todos nós, inclusive da Anvisa, fosse para que os processos corressem de forma ainda mais célere, a agência só pode atuar a partir da submissão do pedido de autorização de uso emergencial ou registro por uma empresa. Imprescindível que nos processos de submissão contenham os estudos e os dados necessários para avaliação e decisão dessa agência. As medidas regulatórias, com os ditames especiais, permitiram um rito extraordinário para dar maior celeridade às análises e possibilitando que as empresas pudessem apresentar a documentação técnica à medida que fosse concluída cada etapa. Assim como possibilitou que a agência promovesse a análise de documentação na proporção que fosse apresentada pela empresa responsável pela submissão e desenvolvedora de cada vacina. Além da otimização, as medidas visaram acelerar o acesso à vacina sem comprometer a saúde da população. Como os senhores viram nas apresentações, os tempos regulatórios adotados pela agência foram alcançados em tempo recorde, não só para os padrões nacionais, mas também internacionais. Tomo a liberdade para, neste momento, reconhecer e agradecer a dedicação, a excelência científica e o compromisso do corpo técnico da agência, que faz da conclusão da avaliação das candidatas à vacina sua prioridade absoluta, em prol da saúde da população brasileira. Assim, entendo que, juntamente com os profissionais de saúde, os cientistas, os desenvolvedores de vacina, nossos servidores compõem a equipe dos verdadeiros heróis no enfrentamento à pandemia. Para esse pedido histórico, imprescindível nesse cenário de pandemia, foram adotados procedimentos especiais nos termos da Resolução RDC 444 de 2020, que estabelece a autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental das vacinas Covid-19 para o enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente do surto do novo coronavírus SARS-CoV-2 e do Guia 42 de 2020, que dispõe sobre os requisitos necessários para a submissão de solicitação de autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental da vacina Covid-19. A figura da autorização temporária de uso emergencial foi criada para casos em que não há uma alternativa adequada, aprovada e disponível de vacina para prevenir ou diminuir a gravidade da Covid-19. Além disso, a totalidade das evidências científicas disponíveis, incluindo dados de ensaios adequados e controlados suficientes para concluir que a vacina pode ser eficaz em prevenir a doença ou mesmo suas condições graves. Por fim, a autorização para o uso emergencial, para ser concedida uma vacina, precisa deixar claro que os seus benefícios conhecidos superem os potenciais riscos.
Com base nesse arcabouço regulatório, a Anvisa tem fornecido orientações regulatórias aos fabricantes de vacina Covid-19 em relação aos dados necessários para determinar se os benefícios das vacinas propostas superam seus riscos. Isso inclui demonstrar que as informações de fabricação garantem a qualidade e a consistência das vacinas, juntamente com os dados de pesquisa clínica e dos estudos de fase 3, os quais devem demonstrar sua segurança e eficácia de forma clara e consistente. O procedimento de autorização de uso emergencial avalia a adequação das candidatas à vacina Covid-19 para o uso durante a atual emergência de saúde pública, permitindo, mesmo em um cenário de grandes incertezas, que sejam adotadas estratégias de saúde públicas necessárias para minimizar o mais rápido possível os impactos dessa pandemia. Faço uma breve contextualização sobre a necessidade de se conduzir os estudos clínicos de forma adequada e harmonizada com as melhores práticas internacionalmente aceitas. É certo que a avaliação de eficácia de uma vacina é complexa para muitas doenças, mas particularmente no caso da SARS-CoV-2, em que a compreensão fundamental do vírus ainda está evoluindo, a complexidade aumenta ainda mais. Várias vacinas estão sendo testadas em todo o mundo, em diferentes fases de estudo clínicos, que avaliam a eficácia e a segurança de cada vacina. Sabemos que para o Brasil, com suas especificações epidemiológicas, os desafios próprios do enfrentamento da pandemia, é essencial que haja vacinas disponíveis o quanto antes. Considerando a existência de uma diversidade de plataformas e tecnologias que podem ser relevantes em distintos contextos epidemiológicos, é essencial o emprego de uma abordagem de métodos padronizados, consolidados e internacionalmente reconhecidos para avaliar diferentes desfechos de eficácia e segurança. Somente dessa forma é possível garantir a confiabilidade das informações técnicas das diversas vacinas em desenvolvimento. Os ensaios clínicos se consolidaram como método de escolha para avaliação de intervenções motivada pela multiplicação de formas de intervenção e proteção contra os procedimentos ineficazes ou mesmo nocivos à saúde. Neste momento, passo a considerações relacionadas a aspectos essenciais das vacinas avaliadas pela Anvisa. Quanto à imunogenicidade, que é a capacidade de uma vacina tem de estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos no processo de movimento das vacinas, a segurança biológica e a imunogenicidade devem ser caracterizadas e investigadas durante a avaliação clínica. Quanto à segurança, uma vacina Covid-19, para vir a ser autorizada para seu uso temporário e emergencial, deve apresentar todos os dados de segurança compilados a partir de estudos realizados com a vacina com os dados de fase 1, fase 2, focados em eventos adversos graves e em casos graves de Covid-19, observados entre os participantes do estudo. Os dados de segurança fase 3 devem incluir a caracterização das reações adversas esperadas logo após a vacinação, em um número suficiente de participantes de grupos de idades relevantes. Quanto à eficácia, a autorização de uso emergencial exige a determinação clara de que tanto os benefícios conhecidos quanto os potenciais da vacina superam seus riscos. Para que uma vacina Covid-19 possa ser administrada em larga escala, milhões de indivíduos, é essencial a submissão pelo laboratório desenvolvedor de dados adequados para informar uma avaliação dos benefícios e riscos da vacina, de modo a apoiar a emissão de uma autorização temporária de uso emergencial. Isso significa que os estudos e dados enviados devem atender aos critérios de sucesso pré-especificados para o desfecho primário da eficácia dos estudos, como descrito no Guia 42 de 2020, ou seja, uma estimativa pontual para o ensaio de eficácia controlada pelo placebo de pelo menos 50%.
Feitas considerações gerais sobre o tema, passo a tratar das questões mais específicas relacionadas às avaliações realizadas. Informo que neste voto incorporo na integridade os pareceres técnicos constantes nos respectivos processos de autorização temporária de uso emergencial, bem como as apresentações aqui realizadas pela Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, pela Gerência Geral de Fiscalização e Inspeção Sanitária e pela Gerência Geral de Monitoramento de Produtos sujeita à vigilância sanitária, e o relatório com as bases técnicas para a decisão de uso emergencial em caráter experimental das vacinas contra a Covid-19, que será disponibilizado no portal da Anvisa após a decisão da diretoria colegiada. Listo abaixo as conclusões apresentadas em cada um dos pareceres técnicos das áreas e, em seguida, agrego questões e considerações relevantes sob o ponto de vista desta segunda diretoria. Coronavac, Instituto Butantan. Quanto ao cumprimento das boas práticas, a documentação complementar apresentada à Anvisa no período de 10 a 16 de janeiro de 2021, aliada à inspeção realizada pela Anvisa no dia 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020, nas instalações da empresa Sinovac Life Sciences, localizada na China, demonstra um cumprimento das boas práticas de fabricação para sustentar o uso emergencial dessa vacina no atual cenário pandêmico e da calamidade em saúde pública. Quanto à avaliação do plano de gerenciamento de risco, no âmbito dos requisitos de farmacovigilância, se apresenta em conformidade com o Guia 42 de 2020, com a RDC 444 de 2020, com a RDC 406 de 2020, com a Instrução Normativa 63 de 2020. Dessa forma, as medidas adotadas para o gerenciamento de risco da vacina indicam ser compatíveis para o perfil de segurança conhecido até o momento. O monitoramento do uso do produto poderá possibilitar a identificação de novos riscos e a necessidade de ações de minimização de riscos pós-autorização. Estudos complementares pós-autorização são fundamentais, principalmente para avaliar o perfil de segurança em população ou subgrupos não contemplados nos ensaios clínicos fase 3. Populações estas que podem vir a ser vacinadas por definição do Programa Nacional de Imunização. Quanto à eficácia e segurança, foram apresentados dados clínicos pivotais obtidos de um ensaio clínico fase 3, que demonstra que até a data de corte dos dados, 16 de dezembro de 2020, para análise interina de eficácia, houve proteção conferida pela vacina Coronavac contra a Covid-19 com eficácia de 50,39% a partir de 15 dias após a segunda dose em participantes que receberam as 2 doses da vacina. Dessa forma, os resultados de eficácia atendem aos critérios de eficácia estabelecidos no Guia 42 de 2020 e nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, sobre o perfil-alvo para as vacinas Covid-19. Um perfil de segurança aceitável para a vacina pode ser estabelecido para a população geral, mas há dados escassos em idosos e em pacientes com comorbidades. Quanto à vacina Covishield, Fiocruz, AstraZeneca, quanto ao cumprimento das boas práticas de fabricação relativa à fabricação da vacina Covishield, considerando o sistema de qualidade, a abordagem utilizada pelo Sério Instituto para a qualificação de utilidades, equipamento, validação de processo, validação do processo asséptico e monitoramento ambiental, foram consideradas adequadas em relação às boas práticas de fabricação durante a inspeção sanitária realizada pela Anvisa em janeiro de 2020, bem como os documentos adicionais apresentados pelo Sério Instituto para a fabricação em suas instalações da vacina Covid-19, Covishield. As informações atualmente em posse desta Anvisa demonstram o cumprimento das boas práticas de fabricação para possibilitar o uso emergencial da vacina no atual cenário pandêmico e de calamidade em saúde pública. Quanto à avaliação do plano de gerenciamento de risco, considerando as diretrizes também da RDC 444 de 2020 e do Guia 42 de 2020, as medidas adotadas para o gerenciamento de risco da vacina indicam ser compatíveis para o perfil de segurança conhecido até o momento. O monitoramento de uso do produto poderá possibilitar a identificação de novos riscos e a necessidade de ações de minimização de risco pós-autorização.
Com relação à eficácia e segurança da vacina Covishield, foram apresentados dados clínicos obtidos de uma análise interina integrada de 4 estudos clínicos conduzidos no Brasil, Reino Unido e África do Sul, para dar suporte à utilização dessa vacina para imunização ativa de adultos com idade a partir de 18 anos para a prevenção da Covid-19. Os dados apresentados demonstram que a eficácia global da vacina é de 70,42%. para a prevenção da Covid-19. Dessa forma, os resultados de eficácia atendem os critérios estabelecidos no Guia 42 de 2020. Um perfil de segurança aceitável para uma vacina pode ser estabelecido de forma geral. Os testes, especificações e métodos de controle de qualidade foram considerados adequados para avaliar a qualidade do produto terminado, no contexto do uso emergencial. Considerando a situação da pandemia Covid-19, o perfil de eficácia e segurança da vacina Covishield foram considerados aceitáveis para as indicações propostas. Após a avaliação dos pareceres da Gerência Geral de Medicamentos de Produtos Biológicos, da Gerência Geral de Fiscalização e da Gerência Geral de Monitoramento de Produtos sujeitos à vigilância sanitária, permitiu a esta relatoria concluir que, ressalvadas algumas incertezas ainda existentes pelo estágio de desenvolvimento das vacinas em apreço, os benefícios conhecidos e potenciais das duas candidatas à vacina superam os riscos conhecidos e potenciais trazidos a cada uma delas. Entretanto, ambas atendem aos critérios de qualidade e segurança para o uso emergencial. Faço ressalva a um ponto crítico relacionado à vacina Coronavac, que requer abordagem complementar quanto à imunogenicidade. A ausência da quantificação dos anticorpos nas amostras biológicas dos voluntários participantes dos estudos, conforme previsto no desenho do ensaio clínico fase 3, nos impede de responder nesse momento a seguinte pergunta: por quanto tempo perdura no organismo dos indivíduos que receberam a vacina a proteção conferida pela vacina Coronavac? Dessa forma, no contexto da relação benefício versus riscos, consultamos a Procuradoria Federal junto à Anvisa quanto à viabilidade de condicionar a autorização de uso emergencial da vacina Coronavac à celebração de termo de compromisso a ser firmado entre a agência e o Instituto Butantan. Este termo determina que até 28 de fevereiro de 2021, os resultados dos estudos de imunogenicidade devem ser apresentados à Anvisa por meio de aditamento ao processo, complementando, portanto, o conhecimento quanto à imunidade conferida aos voluntários que receberam a vacina na etapa fase 3 de desenvolvimento clínico. Tal informação é essencial para a conclusão quanto à duração da resposta imunológica dos indivíduos vacinados. O Instituto Butantan informou à Anvisa que dispõe de amostras biológicas coletadas dos voluntários antes e após a aplicação das vacinas utilizadas no ensaio clínico do Brasil. De ensaio clínico fase 3 conduzido no Brasil. Assim, restou prejudicada a expectativa da Anvisa de concluir o processo com os estudos que comprovem o tempo que dura a resposta imunológica gerada pela vacina Coronavac. Entretanto, as demais evidências analisadas até o momento pela agência sugerem que a eventual aprovação da requerida autorização apresenta relação benefícios versus riscos favorável, mesmo considerando as incertezas inerentes a este processo. Neste contexto, para superar a ausência dos estudos de imunogenicidade, esta relatoria considerou os resultados preliminares de imunogenicidade nos ensaios clínicos fase 1 e fase 2, a avaliação qualitativa da presença de anticorpos nas amostras biológicas dos voluntários participantes dos ensaios clínicos fase 3, as avaliações quanto às boas práticas de fabricação, a qualidade, a segurança e a eficácia global de 50,39, bem como o plano de minimização de risco, o programa de monitoramento e as obrigações do responsável técnico e legal e do presidente do Instituto Butantan de apresentar os estudos de imunogenicidade estabelecidos no termo de compromisso. Por fim, neste momento, ressalto que a apresentação dos estudos de imunogenicidade não foram isentadas pela agência. Entretanto, no contexto da pandemia e dos eventuais benefícios dessa vacinação, entendo que a Anvisa poderá prosseguir com a conclusão do processo que se refere à autorização emergencial da Coronavac.
Frente à solicitação da segunda diretoria, a Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 1 de 2021, PF, Anvisa, PGF, AGU, no sentido de haver fundamento jurídico para a celebração do termo de compromisso entre a Anvisa e o Instituto Butantan e, por consequência, o procurador-chefe, por delegação de competência do Advogado-Geral da União, do Procurador-Geral Federal, autorizou que o ato seja celebrado pela diretoria colegiada da Anvisa. Baseado nas diretrizes regulatórias para autorização de uso emergencial, o Instituto Butantan e a Fiocruz AstraZeneca ainda devem continuar a gerar dados para permitir o registro sanitário na Anvisa, tão logo possível, que avaliará dados de qualidades e clínicos adicionais gerados a partir de testes com a vacina e a implantação do monitoramento para garantir que as vacinas atendam aos padrões necessários de qualidade, segurança e eficácia para uma disponibilização mais ampla. O Instituto Butantan e a Fiocruz, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e a Anvisa devem continuar a monitorar de perto a segurança das vacinas. Uma vacina só é de fato eficaz se as pessoas estiverem dispostas a tomá-la. Portanto, garantir a confiança em uma segurança é crucial. Assim, faço um destaque para o monitoramento contínuo da segurança das vacinas após a autorização de uso emergencial, pois os sistemas de monitoramento e as fontes de informações adicionais devem ser capazes de captar os eventos adversos, os quais não podem ter sido observados nos estudos clínicos. Se um evento adverso inesperado for observado, os especialistas devem atuar estudando rapidamente para avaliar se é uma real preocupação de segurança, decidindo se há necessidade de alterações nas recomendações das vacinas a serem utilizadas no Brasil. Esse monitoramento é fundamental para garantir que os benefícios continuam a superar os riscos para as pessoas que recebem a vacina. Esse monitoramento é fundamental para garantir que os benefícios continuem a superar os riscos para as pessoas que recebem a vacina contra a Covid-19. Portanto, destaco a importância da publicação das diretrizes da vigilância de segurança da vacina Covid-19, resultado da ação conjunta da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde e dessa quinta diretoria, a qual propõe uma atuação integrada Portanto, destaco a importância da publicação Destaco a importância da publicação das diretrizes da vigilância de segurança de vacinas Covid-19, resultado da ação conjunta da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde e da quinta diretoria da Anvisa, a qual propõe a atuação integrada de várias entidades, estabelecimentos de saúde, secretarias estaduais e municipais de saúde,
coordenações municipais e estaduais de imunização, Vigilância Epidemiológica, Anvisa, Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, INCQS, e detentores de registro das vacinas, com o objetivo de estabelecer estratégias e diretrizes para a atuação dos entes envolvidos na vigilância sanitária e epidemiológica das vacinas contra o vírus SARS-CoV-2, de forma a avaliar a segurança do produto a partir de análise dos eventos adversos pós-vacinação, bem como para identificar, investigar e atuar frente a eventuais problemas relacionados à qualidade dessas vacinas, conhecidos como queixas técnicas, durante o período de estratégia de vacinação estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização. Ainda que alguns países possam ter implementado o uso de vacinas Covid-19 com base nos dados de segurança e imunogenicidade, o objetivo do desenvolvimento de vacinas é objeto de evidência direta de sua eficácia para a proteção individual, possibilitando uma resposta coletiva contra as infecções pelo novo coronavírus. Em seu perfil de alvo para vacinas Covid-19, a Organização Mundial da Saúde sugeriu que uma demonstração clara de eficácia em uma base populacional com estimativa de resposta superior a 50% deve ser um critério mínimo aceitável para qualquer vacina Covid-19. Além disso, a eficácia pode ser avaliada em relação aos estágios diferentes da doença, de sua eliminação e transmissão. Essa definição é necessariamente inespecífica e reflete as complexidades de avaliação de eficácia clínica de vacinas candidatas no contexto deste novo coronavírus. Assim, uma vacina Covid-19 capaz de reduzir qualquer um desses elementos pode contribuir para o controle da doença, onde não há medicamentos profiláticos eficazes e poucos tratamentos disponíveis. O efeito de uma vacina eficaz no curso da pandemia de SARS-CoV-2 é complexo e há muitos cenários potenciais após a sua implantação. A capacidade de uma vacina de proteger contra doenças graves e a mortalidade é o parâmetro de relevância para a avaliação de eficácia, pois as internações hospitalares e os cuidados intensivos representam uma grande carga para o sistema de saúde. Adicionalmente, recomenda-se o acompanhamento dos pacientes dos ensaios, dos estudos clínicos, que esses devam continuar. Recomenda-se um acompanhamento de pelo menos 1 a 2 anos. Assim, o Instituto Butantan e o Fiocruz devem manter contato com a Anvisa para fornecer informações e instruções adequadas para o armazenamento, distribuição e uso de vacinas, garantindo a sua qualidade, estabilidade, eficácia e uso seguro e eficiente. Aguardar a liberação do lote pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o INCQS, que possui a responsabilidade de liberação de lote de vacinas utilizadas no Brasil por meio da realização de avaliações e emissão de certificado, tanto ao segmento público quanto ao privado. Garantir que todo o ciclo de vida das vacinas esteja em conformidade, que os lotes tenham sido produzidos e liberados de acordo com as boas práticas de fabricação e controle, e tanto para a vacina quanto para o insumo farmacêutico ativo. Garantir a continuidade dos ensaios clínicos fase 3 e o acompanhamento dos voluntários. Adotar uma farmacovigilância robusta e contínua, capaz de identificar as reações adversas e os sinais que podem comprometer a segurança. E solicitar o registro sanitário na Anvisa. Exclusivamente, o Instituto Butantan deve cumprir integralmente as determinações estabelecidas no termo de compromisso a ser assinado pelo presidente do órgão, responsável técnico e legal. Após toda a contextualização relacionada aos pedidos de autorização de uso emergencial da vacina contra a Covid-19, volto a destacar que desde o surgimento da pandemia e na tentativa de prevenir a rápida disseminação do SARS-CoV-2, cientistas em todo o mundo buscaram desenvolver candidatos às vacinas Covid-19 seguras e eficazes em diferentes plataformas. Assim, com base no conhecimento sobre as vacinas para outras patologias virais, alinhadas aos dados de ensaios clínicos em andamento, os especialistas acreditam que a vacinação no enfrentamento à Covid-19 pode ajudar a evitar a proliferação da doença, bem como seus danos graves à saúde. Ser vacinado
Além dos benefícios de proteger indivíduos, também favorece a coletividade e, particularmente, as pessoas com risco aumentado de desenvolver as formas graves da Covid-19. Tem sido observado que uma infecção prévia pelo SARS-CoV-2 pode oferecer alguma imunidade temporária aos indivíduos que a contraíram. Entretanto, apesar das evidências atuais sugerirem uma reinfecção contra o vírus que causa Covid-19, ser incomum nos 90 dias após a infecção inicial, os especialistas não sabem ao certo a duração dessa proteção. Os riscos do agravamento da doença, ou mesmo a morte por Covid-19, supera em muito qualquer benefício que a imunidade temporária adquirida por infecção traria. Assim, é certo que a vacinação contra a Covid-19 ajudará de maneira determinante a proteção individual e coletiva. Destaca-se nessa questão, em particular, o caráter estratégico mundialmente reconhecido de vacinação dos profissionais de saúde, essenciais na linha de frente no combate aos danos causados pela pandemia. O acesso às vacinas e a proteção que elas podem conferir a quem toma é questão de segurança nacional, beneficiando diretamente os profissionais de saúde, seus parentes, familiares, comunidade e a saúde geral do nosso país. O procedimento de autorização de uso emergencial avalia a adequação das candidatas à vacina Covid-19 para uso durante a atual emergência de saúde pública, permitindo, mesmo em um cenário de grandes incertezas, que sejam adotadas estratégias de saúde pública necessárias para minimizar o mais rápido possível os impactos dessa pandemia. Vale lembrar que, caso venha a ser autorizados por essa diretoria colegiada as autorizações temporárias para uso emergencial, não são permissões para a introdução no mercado para fins de comercialização, distribuição e uso, ou seja, não estamos tratando de uma concessão de registro sanitário, conforme expresso na Lei 6360 de 1976. Assim, eventual violação da condição de autorização de uso emergencial está sujeita às penalidades previstas na Lei 6437 de 77, conforme a legislação que confere as responsabilidades aos titulares das autorizações. De maneira adicional, é preciso frisar que neste processo de autorização de uso emergencial, ambas as demandantes, Instituto Butantan e Fiocruz, devem a todo momento fornecer prontamente à Anvisa quaisquer outros dados, recomendações ou orientações que sejam gerados nas suas respectivas instituições ou que de outra forma cheguem ao seu conhecimento, que sejam relevantes para a contínua avaliação do perfil de benefícios versus riscos da vacina, bem como que seja relevante para a segurança e suas condições de uso. Assim, as instituições deverão responder em tempo previamente estabelecido a todas as solicitações da Anvisa para dados complementares adicionais relacionados ao processo de fabricação, eficácia, segurança e qualidade da vacina. Vale ressaltar que a Anvisa pode revisar e ajustar as condições para uso emergencial em resposta a qualquer resultado que seja considerado relevante, incluindo os dados de informações provenientes de outras autoridades regulatórias. Ressalta-se que essas autorizações, caso aprovada pela ADCOM, será válida até que seja expressamente retirada pela Anvisa ou mediante emissão de autorização de uso, distribuição e comercialização completa, ou seja, o registro sanitário. Quanto à contextualização internacional da aprovação de ambas as vacinas, aqui avaliadas, registro que até o momento a vacina Coronavac, produzida pela empresa Sinovac, objeto de solicitação de autorização de uso emergencial pelo Instituto Butantan, conta com autorização emergencial da China, da Indonésia e da Turquia. Já a vacina produzida pela Serum of India, objeto de solicitação de autorização da Fiocruz, se encontra autorizada para uso emergencial na Índia e em Bangladesh. Vale aqui esclarecer que a vacina objeto de submissão de autorização temporária para uso emergencial, apresentada pela Fiocruz, neste momento, difere em alguns aspectos da vacina AstraZeneca Oxford.
objeto de avaliação ou autorização emergencial concedida por outra autoridade, como é o caso da vacina autorizada pelo Reino Unido. Entretanto, os estudos pontos de comparabilidade comprovam a equivalência entre elas. Finalmente, o desenvolvimento de vacina contra a SARS-CoV-2 está sob grande acompanhamento da população, dos políticos e da mídia. No âmbito regulatório da saúde pública, os resultados de eficácia de uma vacina contra a SARS-CoV-2 devem ser avaliados criticamente, conforme os requisitos científicos, para que se tenha um adequado significado clínico, para que se possa ser utilizado na população brasileira. Nesse sentido, guiado pela ciência e pelos dados, a equipe de servidores da Anvisa concluiu que os benefícios conhecidos e potenciais dessas vacinas superam seus riscos. Registro que os servidores da agência têm trabalhado com dedicação integral e com o devido senso de urgência para realizar as avaliações abrangentes e rigorosas dos dados enviados para as vacinas para prevenir a Covid-19. Peço a devida licença para uma breve pausa, para aplaudir o trabalho realizado por todos e o já externo a minha admiração e os meus agradecimentos. As decisões a serem deliberadas nessa reunião pública da diretoria colegiada demonstram nosso constante compromisso com a saúde do povo brasileiro, garantindo que os nossos padrões científicos e a integridade dos processos de avaliação fossem mantidas. Nessa jornada, a Anvisa, no seu difícil dialeto técnico, buscou comunicar-se com a sociedade, usando de ferramentas para manter e ampliar o compromisso com a transparência. Destaco as inúmeras entrevistas concedidas pelo gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, senhor Gustavo Mendes, as notas públicas no portal da Anvisa, o mapa de vacinas, o andamento das análises das vacinas, o painel público lançado em 9/1/2021, que permitiu acompanhar passo a passo o andamento da submissão de documentos e análise dos pedidos do uso emergencial das vacinas para a Covid-19. Antes de proferir o meu voto, faço o seguinte destaque. Reconheço o marco histórico e a contribuição valorosa da autorização de uso temporário e emergencial da vacina Covid-19 no enfrentamento da pandemia. Ressalto ainda o caráter decisivo das medidas de proteção e distanciamento social neste momento, em especial até que quantidade de vacinas estejam disponíveis e sejam suficientes e significativas para a população brasileira. Quanto às duas vacinas, voto. Quanto à vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, voto pela aprovação temporária de seu uso emergencial, condicionada à assinatura de termo de compromisso em anexo e à subsequente publicação de seu extrato no Diário Oficial. Quanto à vacina Covishield, cuja solicitação de uso emergencial foi protocolada pela Fundação Oswaldo Cruz, voto pela aprovação temporária de seu uso emergencial, referente a 2 milhões de doses. Os efeitos dessa decisão passam a vigorar a partir da publicação do extrato de deliberação da presente reunião ou da ciência oficial da decisão via ofício. Antes de prosseguir, gostaria de declarar, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. #Somos Todos Anvisa. Sendo este o voto que submeto à apreciação e deliberação dessa diretoria colegiada. Obrigado, diretora relatora. Eu recebo uma comunicação de que, por razões técnicas no som, será necessário que a votação dos diretores seja feita no púlpito. Eu pediria que a equipe técnica confirmasse, é isso mesmo? Perfeito. Então, agradecendo mais uma vez a diretora relatora e reiterando para aqueles que não estão conosco desde o primeiro momento, tanto os nossos expositores quanto nós diretores estamos nesta reunião aqui no auditório, que não é usual,
por ser um ambiente maior e mais apropriado a que pudéssemos, aqui nesta mesa, estarmos sem a utilização de máscaras. Evidentemente, agora até o púlpito faremos com uso de máscaras para que os votos possam ser lidos por cada um de nós. Também é importante informar que todas as considerações técnicas aqui feitas, elas ocorrem em todas as nossas reuniões, basta que consultem as reuniões já ocorridas no portal da Anvisa ou diretamente no YouTube, e talvez seja um pouco diferente para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez. Portanto, em discussão e votação, diretor Romison Mota. Obrigado, diretor-presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a diretora Meiruzzi Freitas, minha colega de carreira aqui da Anvisa. Em seu nome, diretora Meiruzzi, eu cumprimento os mais de 1.700 servidores dessa Anvisa. Cumprimento também os demais diretores, diretor Alex, diretora Cristiane Jordan e o diretor-presidente Antônio Barra. Inicialmente, também gostaria de prestar a minha solidariedade às famílias das mais de 209 mil vítimas que já sucumbiram pela Covid-19. Como servidor dessa Anvisa há mais de 15 anos, tenho um orgulho muito grande de, nesse momento, fazer parte dessa diretoria colegiada. Tenho consciência dessa minha responsabilidade. Vou passar ao voto. No atual contexto da pandemia da Covid-19, dados epidemiológicos de distintos países e continentes têm demonstrado que a doença se encontra numa segunda onda no mundo todo. No Brasil, afora, claro, o imenso impacto socioeconômico, sabe-se que a doença já vitimou mais de 200 mil pessoas e causou inúmeras internações, promovendo sofrimento à população brasileira. Nesse contexto, a ação da Anvisa na resposta ao uso emergencial de vacinas precisa ocorrer de forma ágil e proporcional ao cenário da pandemia, no intuito de mitigar os efeitos diretos e indiretos dessa doença. Ao fazer isso, devemos nos pautar na técnica e na ciência, mas também agir com a razoabilidade e de acordo com o interesse público, a fim de garantir que consigamos desempenhar nossa função e nossa missão institucional. Os processos em referência passaram por análise de admissibilidade da documentação em 24 horas e, superada essa etapa, passou-se a análise e avaliação por especialistas das áreas técnicas de registro, inspeção e monitoramento pós-mercado, o que aconteceu de forma concomitante e no prazo comunicado para a Anvisa de no máximo 10 dias corridos, prazo esse que se encerraria amanhã. Para tanto, também foram realizadas reuniões diárias para discutir os dados apresentados pelas empresas. Aqui, preciso destacar o esforço sobre-humano desses servidores que se dedicaram em tempo integral à avaliação de todos os dados disponíveis sobre as vacinas, ora em deliberação, a fim de subsidiar a decisão por esta diretoria colegiada. Foram dias, noites e finais de semana, abrindo mão do convívio com suas famílias e dos momentos de descanso para executar com seriedade, competência, eficiência e compromisso nossa nobre missão de servir ao público e de promover e proteger a saúde da população. Os aspectos de qualidade, eficácia e segurança dessas vacinas contra a Covid-19 foram analisados de forma minuciosa
e seguindo rigorosamente os critérios científicos e as normativas da agência que tratam do tema, além de todos os guias internacionais relevantes, como os da Organização Mundial da Saúde, da Agência Norte-Americana FDA e da Agência Europeia EMA. Tais análises permitiram o estabelecimento da relação de risco-benefício para essas vacinas, considerando todas as suas particularidades e principalmente o cenário do nosso país. Então, a esses servidores fica aqui registrado não só o meu agradecimento, mas de todo um Brasil que anseia por uma vacina que possa ajudar na superação da emergência em saúde pública aqui instalada e principalmente que tenha comprovada a sua qualidade, segurança e eficácia, com uma relação de risco-benefício favorável ao seu uso da população brasileira. Particularmente, quanto aos aspectos relacionados à quarta diretoria, que tenho o prazer de responder por ela nesse momento, cabe registrar algumas ações realizadas no âmbito dos processos de certificação quanto aos cumprimentos das boas práticas de fabricação que viabilizaram o segmento da análise e o momento que estamos vivendo de deliberação. Sobre a vacina Covishield, objeto da solicitação de autorização temporária de uso emergencial pela Fundação Oswaldo Cruz. 1. O local de fabricação dos lotes da vacina a serem disponibilizadas ao Brasil é o Serum Instituto na Índia. 2. Para o referido local de fabricação, foi apresentado o relatório emitido pela autoridade indiana referente à inspeção realizada de 13 a 14 de agosto de 2020, específico para as áreas de fabricação da vacina Covid-19 Covishield. Também foi apresentado o relatório de inspeção público do Programa de Pré-Qualificação da OMS, realizada de 15 a 19 de julho, tendo como escopo as vacinas pneumocócica conjugada e MMR. 3. Embora a autoridade indiana não seja participante do Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica, o PICS, e não tenha sido apresentado o relatório de inspeção de autoridade participante do PICS, o Serum Instituto foi inspecionado pela Anvisa no período de 20 a 29 de janeiro de 2020, tendo como escopo as vacinas BCG, tríplice viral, raiva, difteria e tétano, rotavírus, a difteria tétano-coqueluche, TTP, e a vacina pentavalente. A inspeção foi realizada com base na RDC 301 de 2019 e respectivas instruções normativas, que internalizaram as diretrizes de boas práticas de fabricação do PICS no Brasil. No decorrer dessa inspeção, foram detectadas algumas não conformidades, o que motivou a apresentação de um plano de ação pela empresa. As correções e ações corretivas propostas no plano foram consideradas satisfatórias e a certificação de BPF pôde ser emitida conforme as resoluções RE número 1324 e 1330, ambas do dia 4 de maio de 2020. 5. A avaliação da documentação adicional apresentada, aliada ao resultado da inspeção realizada em janeiro de 2020, possibilitou à Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária decidir pelo cumprimento de boas práticas pelo Serum Instituto da Índia para a fabricação da vacina Covid-19 Covishield. B. Sobre a vacina Covid-19 inativada, objeto da solicitação de autorização temporária de uso emergencial pelo Instituto Butantan. 1. O local de fabricação dos lotes da vacina inativada a serem disponibilizadas ao Brasil é a empresa Sinovac, na China. No período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2020, 5 servidores da Anvisa, sendo 4 da GGFIS e 1 da GGMed, se deslocaram de Brasília à China para realizar as inspeções de boas práticas de fabricação em 2 sítios fabris. 3. A inspeção na empresa Sinovac, responsável pela fabricação do insumo farmacêutico ativo e do produto acabado referente à vacina da Covid-19 inativada, cujo uso emergencial foi solicitado pelo Instituto Butantan, ocorreu no período de 30/11 a 4/12 de 2020, na cidade de Pequim. Já no período de 7 a 11/12 de 2020, foi realizada a inspeção na empresa Uxi, um dos sítios fabris responsáveis pela fabricação do insumo farmacêutico ativo da vacina Covid-19 de vetor adenovírus recombinante,
que fará parte da cadeia produtiva da vacina desenvolvida por Oxford, em parceria com a AstraZeneca, e que será fabricada no Brasil em conjunto com a Fiocruz. No entanto, destaco que tal local de fabricação não faz parte dos pleitos que estão ora em deliberação. 5. Devido ao cenário de pandemia, esses servidores ficaram 14 dias isolados em quarentena no hotel na cidade de Xangai, período em que continuaram trabalhando no preparo das inspeções. No retorno ao Brasil, esses mesmos servidores novamente ficaram em quarentena por 14 dias, executando suas atividades na modalidade de teletrabalho. 6. Importante registrar que na iminência dos pedidos de autorização temporária de uso emergencial e de registro sanitário, era imprescindível verificar presencialmente o cumprimento das boas práticas de fabricação pelas empresas, inclusive pelo fato de que o sítio fabril da empresa Sinovac nunca havia sido inspecionado pela Anvisa e nem por nenhum país membro do PIX. 7. Dessa inspeção, resultou a certificação das linhas de insumos farmacêuticos ativos e biológicos, tendo sido emitidos certificados de VPF conforme resoluções RE número 5299 e 5300, ambas de 21 de dezembro de 2020. 8. Considerando a documentação apresentada pelo Instituto Butantan e a inspeção realizada pela Anvisa, a GGFIS concluiu pela concessão do certificado de boas práticas de fabricação para a empresa Sinovac. Portanto, a análise da documentação apresentada pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz nas solicitações de autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental, aliadas aos resultados das inspeções realizadas, permitiram concluir pelo cumprimento das boas práticas de fabricação pelos sítios fabris responsáveis pelas etapas produtivas das vacinas objeto dos pleitos ora em deliberação. Superada a etapa de autorização para o uso emergencial, não podemos perder de vista as ações de vigilância sanitária que são fundamentais para mitigar eventuais riscos, a exemplo do monitoramento de queixas técnicas relacionadas à vacina, para acompanhar, investigar e agir de forma rápida e efetiva frente a eventuais desvios relacionados à qualidade e à segurança, e o monitoramento de denúncias de falsificação desses produtos, sendo diligente e ágil, visto o grave risco à saúde envolvido no consumo de uma vacina não autorizada pela agência. Cabe a todos os entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, bem como a todos os profissionais de saúde, contribuir nesses monitoramentos, seja por meio de notificação ou das atividades de apoio e execução das investigações necessárias. Também cabe destaque a ação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, INCQS, que será responsável pela liberação dos lotes de vacinas após a emissão de laudo de análise, mediante realização das avaliações previstas na Resolução da Diretoria Colegiada número 73 de 2008. Tal análise permitirá que o INCQS avalie, lote a lote, documentos de produção e de controle de qualidade e realize análises em amostras a fim de comprovar que os lotes de vacina a serem utilizados no Brasil estão de acordo com as especificações aprovadas pela Anvisa, garantindo sua qualidade e segurança. Por fim, relembro o compromisso dessa agência em sempre promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Vou passar ao voto, que é o voto número 10 de 2021, SEI DIRI4 Anvisa. Diante do exposto, considerando a missão institucional da Anvisa, a qual partilho como dirigente dessa autarquia, de promover e garantir a saúde da população, o dever do Estado, e nós, enquanto autarquia de regime especial, também fazemos parte dele, por força de mandamento constitucional de garantir o direito à saúde de todos, o atendimento às diretrizes da RDC número 444 de 2020, que estabelece a autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas Covid-19 para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do surto do novo coronavírus
e do Guia número 42 de 2020, que é o Guia sobre os requisitos mínimos para a submissão de solicitação de autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas Covid-19, especialmente no que se refere ao cumprimento das boas práticas de fabricação pelas empresas responsáveis pela fabricação das vacinas, ora em deliberação, que as vacinas são a forma mais eficaz de prevenir doenças infecciosas, salvando milhões de vidas em todo o mundo, o grave cenário de pandemia que vivemos, com o crescente número de infectados e óbitos e o indicativo de colapso no sistema de saúde, tanto público quanto privado, a importância do acesso a imunizantes que atenue de forma preventiva para conter a propagação do vírus e o alcance da imunidade de rebanho, o empenho dos laboratórios farmacêuticos nacionais, internacionais e multinacionais na corrida para produzir vacinas seguras e eficazes e na interação com a agência de forma a fornecer com a celeridade necessária todos os subsídios requeridos para as análises técnicas, que os lotes das vacinas Covid-19 a serem utilizados no Brasil serão liberados pelo INCQS, conforme as especificações aprovadas pela agência nas autorizações concedidas, e que, a partir de todos os dados apresentados, pode-se concluir que os benefícios conhecidos e potenciais das vacinas Covid-19, quando utilizadas de acordo com as autorizações concedidas por esta agência, superam seus riscos conhecidos e potenciais. Acompanho a relatora e voto por autorizar o uso emergencial em caráter experimental das vacinas Covid-19 referente aos pedidos do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz. É assim que voto, senhor presidente. Obrigado, diretor Robson Mota. Diretor Alex Campos. Inicio por cumprimentar os meus colegas diretores da Anvisa, Dr. Robson, doutora Cristiane, presidente Antônio Barra, em especial a relatora doutora Meruzi Freitas. Cumprimento também a doutora Lilian, secretária dessa diretoria colegiada, doutor Fabrício, procurador desta casa, e a doutora Daniela, ouvidora. Cumprimento a todos os que nos assistem com a sua audiência, um momento importante, histórico. Cumprimento também a imprensa brasileira por permitir a cobertura e levar informação aos brasileiros. Antes de iniciar o meu voto, o voto número 5 da DIRI 5 da Anvisa, eu me permito fazer considerações iniciais, uma vez que as informações trazidas pela área técnica, assim como pela relatora, complementados também pelo voto do Dr. Robson, me permite fazer algumas considerações iniciais. Minhas palavras iniciais são de absoluto agradecimento, primeiro, aos servidores da Anvisa. De fato, esse é um reconhecimento dessa diretoria pelo trabalho que vem sendo realizado por cada um dos servidores. Os holofotes estão voltados, obviamente, para os setores de aprovação do uso emergencial, mas a gente sabe, quem está aqui de perto, quem não parou de trabalhar, que cada um dos servidores da Anvisa não deixaram parar as outras atividades, os outros 22% do setor regulado, que essa Anvisa tem que se debruçar todos os dias. Mas não posso deixar de trazer aqui o meu reconhecimento e uma gratidão realmente profunda a esses servidores que se dedicaram nos últimos dias, em especial à aprovação do uso emergencial das vacinas. Os
Gustavo Mendes, Fabrício, Suzy, que são símbolos desses mais de 1.700 servidores, que tem na bancada aqui 2 servidores valorosos, doutora Meiruzi e doutor Romson. Eu não cometeria a falha ao falar de vocês se não tivesse feito as anotações para não esquecer aquilo que eu gostaria de informar vocês. Eu posso dizer que os últimos 9 dias desses servidores da casa, esses brasileiros, estiveram diante dos maiores desafios de suas vidas. Enfrentaram, e nós somos aqui testemunhas, dilemas intelectuais e científicos, debateram à exaustão os protocolos tradicionais, revisitaram modelos regulatórios, se socorreram da academia, da ciência, para, quando necessário, quebrar paradigmas. Aliás, paradigmas que têm sido o grande desafio da humanidade nesse momento. São essas pessoas que o Brasil tiveram a chance de conhecer. O Gustavo já conhece, mas os outros colegas que tiveram a chance de se apresentar aqui são pessoas movidas por elevado espírito público e foram movidas, sobretudo, por uma incomparável sensibilidade humana, buscando um caminho seguro e eficaz, como ficou aqui demonstrado, para que a gente possa lutar contra o Covid-19. É preciso acentuar que a gramática desses servidores, que é a gramática dessa agência, se apoia nos protocolos técnicos e científicos. Aqui a doutora Meiruzi ilustrou no voto, a Anvisa se pauta por evidências. No nosso vocabulário, que adoto como o meu também, não há espaço para a negação da ciência, tampouco para a politização. Não há. Verdadeiramente não há. Eu tenho repetido por onde passo, e sempre que posso, que a Anvisa se pauta por evidências e não constitui obstáculo à ciência, ao contrário, a Anvisa é dela dependente. Nos últimos dias, ao amparo da ciência e dos avanços notáveis das pesquisas, a consciência social e o bom senso se fundiram aqui na Anvisa para avaliar as primeiras vacinas, o uso emergencial dessas primeiras vacinas. Eu destaco nesse contexto e faço com muita gratidão a atuação precisa, sempre serena, da relatora desta matéria, a doutora Meiruzi. Meiruzi é servidora da Anvisa, é especialista em tecnologia farmacêutica, foi gerente-geral de medicamentos, é uma profissional com larga experiência e nos conduziu até aqui com prudência, sabedoria e rigor técnico. Sua atuação na matéria, Meiruzi, é cercada de simbolismo. Eu já disse isso em outra reunião. Você foi conduzida à 2ª diretoria da Anvisa, que é a área responsável hoje por essa análise, ou a área preferencial de análise, porque era, sem dúvida, a profissional mais talhada para a missão. Não se cogitou em tempo algum que outro diretor pudesse ocupar essa missão. Ela foi uma decisão unânime da diretoria colegiada. O voto que você nos traz hoje, nessa tarde, é uma prova de acerto dessa diretoria, mas é também, sobretudo, uma demonstração do seu profissionalismo, do senso de responsabilidade cívica que você abriga na sua natureza, no seu espírito. Parabéns de verdade pelo teu trabalho, que nos permite aqui abrir caminho para essa avaliação. Os últimos dias foram muito duros para todos nós, desafiadores, de verdade. Não porque foram trabalhosos ou porque perdemos noites aqui, que isso já fez parte da rotina da Anvisa. Isso é lugar comum aqui na Anvisa. Mas as circunstâncias é que trouxeram esses dias duros para todos nós. Foram dias duros porque eles foram marcados pelos nossos próprios dilemas pessoais, pelos dramas, amigos que perdemos, o sofrimento do próximo. Testemunhamos as cenas que chocaram o Brasil nos últimos dias. Amigos e familiares ficaram adoecidos, amigos ou parentes partiram, encontros foram adiados. Os tempos são de estranhamento, de tristeza e de dor. E aí, falo por mim, sobreveio a tensão pela decisão correta, as reflexões solitárias, o socorro aos manuais técnicos, as leituras noturnas, a literatura, o aconselhamento, as reuniões quase que permanentes da diretoria, né, aos gritos de urgência de alguma determinada demanda, mas ainda assim restaram dilemas, incertezas, dúvidas, e que só foram resolvidas porque há a consciência de que esse esforço é coletivo, é compartilhado, e só assim a solução pode ser provida. E isso tudo só se materializa
só faz sentido se a gente tiver a exata consciência do nosso dever como servidor e gestor público e se tivermos a consciência da responsabilidade diante do erro e diante de uma decisão mal tomada. Esse é o dilema diário aqui de nós, servidores da Anvisa, e nós, diretores da casa. E isso ganha muita luz nesses últimos dias, porque a tragédia humana de Manaus, que nos toca como servidores de carreira, também sou servidor de carreira, não da Anvisa, mas da Câmara dos Deputados, é a expressão mais triste e revoltante da falha objetiva do Estado em todos os níveis. A 10ª economia do mundo e também uma das sociedades mais desiguais do planeta é uma nação civilizada ou vive a distopia da barbárie. A tragédia da morte por falta da terapia mais simples, o oxigênio, é um atestado ainda da nossa ineficiência, infelizmente. Se de um lado a ciência nos dá uma resposta notável, com a agilidade de várias vacinas, várias plataformas, de outro, a política com P maiúsculo deveria nos servir de um caminho para realizar o interesse público e cuidar das pessoas com dignidade e bem-estar. Aqui presto minha solidariedade, uma solidariedade verdadeiramente sentida, porque parece que quando essa doença chega perto das pessoas que nós amamos, perto das pessoas que gostamos e começa a amedrontar os lares, isso se faz refletir muito fortemente na nossa alma. Mas as imagens de Manaus nos últimos dias nos faz assim prestar uma homenagem sincera a esses brasileiros do Amazonas, mas também todos os brasileiros que foram vítimas da Covid, mas também foram vítimas da incúria do Estado, infelizmente. Eu não planejei estar na Anvisa, de verdade não planejei, nunca imaginei ter que lidar com esse desafio. E quando eu revisito os passos até aqui, eu lembro que foi pelas mãos de um médico, que me serve de referência humana e profissional, que o meu nome chegou ao presidente da República para ocupar uma das diretorias da Anvisa. Esse médico é Luiz Henrique Mandetta, de quem fui o chefe de gabinete, quando ele foi ministro da Saúde. E ilustro isso apenas para dizer que eu também estava no olho do furacão quando essa pandemia assolou todos os países do mundo. De lá do Ministério da Saúde, a gente sofreu os primeiros golpes, né, no sistema de saúde, a falta de insumos, a falta de colaboração internacional, que de uma hora para outra falhou também, algo assim, na tradição do conceito das relações entre os países, de uma hora para outra até isso falhou, e nós assistimos a aviões que ficavam parados em países amigos por conta do sofrimento e por conta do medo que se abateu em todos os países e de todos os seus dirigentes. Então, essa confiança que esse ministro da Saúde me depositou, que depois foi referendada e confirmada pelo presidente da República e também pelo Senado Federal, que é o caso de todos nós diretores aqui da Anvisa, né, nos faz perguntar, né, a gente se questiona todo dia se a gente está cumprindo nosso papel ao ter essa confiança depositada, porque, ao final, essa cadeia de autoridades que participa desse processo de escolha, eles, na verdade, representam a sociedade brasileira na escolha dessas pessoas que têm que compor uma diretoria de agência reguladora. E a gente se pergunta todo dia se a gente está cumprindo nosso papel em favor da sociedade brasileira, se a gente está ajudando a salvar vidas, a proteger a saúde, que é o papel da Anvisa, de maneira legal. E, enfim, nós aqui nos ombreamos para trabalhar diariamente. Soubemos a todo instante que a urgência era um dia a menos. Não custa lembrar que esses servidores aqui analisaram 2 processos, 2 pedidos de uso emergencial em 9 dias, ao mesmo tempo, concomitantemente. Não tenho informação se alguma outra agência reguladora fez isso, mas nesse final de ano, para honrar essa consciência de urgência, para que a gente pudesse dar vazão a essa ansiedade também que era da diretoria da Anvisa. No final do ano aqui a gente quebrou protocolos, quebrou mesmo. Eu, a doutora Meiruzi e o doutor Holmes, por recomendação do presidente da Anvisa e por doutora Cristiane, que aprovou a iniciativa, nós fomos ao encontro das desenvolvedoras. Nós quebramos o protocolo, pegamos pela mão. O tom era, está faltando alguma coisa, podemos ser úteis, como é que a gente pode explicitar melhor o nosso protocolo, o nosso guia, o guia 42,
nós saímos de trás do balcão para entender esse momento tão triste, tão difícil que o mundo está vivendo. Então, foi essa a postura, né? Nós nos reunimos com as principais autoridades da Pfizer. Dia 24 de dezembro nós estávamos reunidos com o diretor Dimas Covas, do Butantan, nos diz que se seguiram com a doutora Nízia, da Fiocruz, mas sempre com esse espírito. Aliás, o espírito de todos os servidores que conduziram esse trabalho, que, como disse, é recheado de dilemas, porque são quebras de paradigmas, são protocolos convencionais que tornam a Anvisa uma instituição respeitada no mundo todo, porque cumpre um roteiro de harmonização de normas que é bem-vinda para o ambiente de regulação no mundo todo. Então, eu queria, para avançar no meu voto, eu queria só ressaltar que tudo isso ocorreu num ambiente de cobrança pública muito intensa, de muita crítica, muito julgamento, o que é absolutamente natural, é bem-vindo. Isso quer dizer que está tudo no lugar, as instituições estão funcionando, a imprensa é livre e faz parte mesmo da dinâmica de quem se submete à carreira pública, ao questionamento, ao controle. Isso faz parte da nossa rotina. Isso é bem-vindo. Longe disso ser algo questionável, muito longe disso. Faz parte da rotina de quem é servidor público. E, na verdade, esse ambiente de contradição, de questionamento, de dissenso, esse é um ambiente próprio da ciência, que os cientistas sabem que as sínteses, que as revoluções científicas, elas surgem nesse ambiente de contradição. Então, isso é próprio da dinâmica da ciência, que a gente adota como postura para o nosso caminhar aqui na diretoria da Anvisa. E aí eu faço aqui um agradecimento a essa diretoria da Anvisa, a cada um dos diretores, doutor Holmes, doutora Cristiane, a doutora Merildo, já fiz aqui uma homenagem justa, e também a condução do médico Antônio Barra Torres nos últimos dias, nos últimos 2 meses, com quem tive o privilégio de sentar nessa bancada, e o sofrimento, a noção de urgência uniu essa diretoria de uma maneira assim imaginada, talvez, no primeiro instante. Então, eu passo agora a leitura do meu voto, o voto 5. Eu adoto como relatório as apresentações feitas pela área técnica, adoto também, adoto como meu também as observações, adoto como voto as observações feitas pela diretora Meiruzzi, e ponho luz no meu voto no monitoramento dos efeitos adversos das vacinas, porque essa é uma área, esse é um tema cuja a supervisão caberá à 5ª diretoria da Anvisa por meio da Gerência Geral de Monitoramento, a qual a doutora Suzy é a gerente, e que eu tenho a honra de dirigir a 5ª diretoria, de maneira que, como já foi bem explicitado aqui, um conjunto de inconsistências, inconformidades que são naturais no contexto do uso emergencial serão alvo de iniciativas da Anvisa, dentro do seu papel regulador, mas sobretudo de proteção à saúde da população. Nesse contexto, um conjunto de iniciativas que compõem também o monitoramento dos efeitos adversos das vacinas. Então, considerando que a ação de monitoramento dos efeitos adversos constitui um dos 3 pilares para a sustentação do pedido de uso emergencial das vacinas, realço em meu voto, antes de examinar os demais aspectos, a importância nesse contexto do plano de monitoramento dos efeitos adversos dos medicamentos e das vacinas no contexto da Covid-19. Embora as vacinas estejam entre as tecnologias de saúde mais seguras para o uso, assim como os medicamentos, nenhuma vacina está totalmente livre de causar eventos adversos. No caso das vacinas contra o Covid, soma-se o fato de que elas foram desenvolvidas em um curto espaço de tempo, em um período de franca expansão do contágio e no curso do próprio desenvolvimento da doença. Nesse sentido, a fim de estruturar e fortalecer as iniciativas em vigilância associadas às eventuais autorizações de uso emergencial das vacinas, a Anvisa lançou na última sexta-feira, mérito para a Gerência Geral de Monitoramento, auxiliada, obviamente, por várias gerências da Casa, lançou o Plano de Monitoramento de Eventos Adversos de Medicamentos e Vacinas Covid-19. Vou destacar os principais aspectos do plano, porque é um plano extenso,
mas cabe luz aqui, primeiro, a parceria fundamental da Anvisa com o Ministério da Saúde, porque essa é uma conquista do SUS. Uma parceria que tem como ponto focal o Plano Nacional de Imunização. A criação de uma sala de situação que a gente denominou de Monitora Covid. O treinamento das vigilâncias locais, o assessoramento por grupo de especialistas que compõem não só uma câmara técnica externa, várias autoridades e cientistas que participam para nos ajudar a compreender as informações que vão chegar a partir dessa rede colaborativa. Um comitê interno de colegas especialistas também que vão nos ajudar a interpretar esses dados. O estímulo também às notificações por vários caminhos, não só pelas empresas, como estão bem declinadas aqui nos planos apresentados pelas empresas de monitoramento de risco, mas também pelos médicos, profissionais de saúde e também pela população. E nesse ambiente, algo significativo do ponto de vista institucional, uma integração de informações entre a Anvisa, por intermédio de um sistema chamado Vigimed, e a integração com as informações do sistema do Ministério da Saúde, chamado ESUS Notifica. Isso é um avanço importante, talvez um legado, nesse contexto tão triste, que a gente talvez construa para a agência, de a gente ter um plano, de ter uma ação em farmacovigilância mais estruturada do que a gente tem hoje. Os eventos adversos pós-vacinação devem ser avaliados e revisados em sua relação risco-benefício, com o fim de oferecer respostas rápidas à segurança da população. Feita essa contextualização, nos termos dos pareceres da área técnica e ainda de acordo com o voto da relatora, tanto a Fiocruz como a Butantan apresentaram planos de gerenciamento de risco, como foi aqui apresentado pela área técnica. A Fiocruz informou haver um planejamento de forma resumida, para estudos de segurança pós-autorização. O Butantan, em seu plano, informa que o Instituto planeja a condição de estudo de farmacovigilância. Ambos os planos, portanto, estão em conformidade com os requisitos regulatórios de farmacovigilância e de autorização do uso emergencial nos termos do nosso Guia 42/2020. Quanto aos demais requisitos do pedido de uso emergencial, conforme relato e voto exauriente da eminente relatora, que se fundamenta nos pareceres manifestados pelas áreas técnicas da agência, ambas as vacinas, com as especificidades e condicionantes de cada caso, demonstraram requisitos mínimos de qualidade, segurança e eficácia considerados aceitáveis para a indicação da proposta de uso emergencial. Conforme já foi destacado, os resultados de eficácia das duas requerentes atendem aos critérios de eficácia estabelecidos no mencionado guia da Anvisa, a qual já me referi, e as diretrizes da OMS sobre o perfil-alvo para as vacinas Covid-19. Ainda de acordo com a análise técnica, considerando o contexto de uso emergencial, a documentação de qualidade e de segurança apresentada, com as inconformidades pontuais que foram apresentadas pelo setor técnico, mas pode-se considerar que as requerentes atenderam de maneira satisfatória os aspectos de qualidade e segurança. No que se refere ao cumprimento dos requisitos de boas práticas de fabricação, assim como já foi também demonstrado pela área técnica, pela apresentação do Dr. Fabrício, e problematizada pela relatora, tanto o Butantan como a Fiocruz, de acordo com esses pareceres, cumpriram os requisitos que justificam o uso emergencial da vacina no atual cenário pandêmico e de calamidade de saúde pública. Quanto às não conformidades apontadas pela área técnica em relação ao Instituto Butantan e à Fiocruz, eu comungo da solução apresentada pela relatora, que adota condicionantes específicas a partir da avaliação de benefício-risco, sugerindo um conjunto de propostas em relação ao Butantan, a assinatura de um termo de compromisso. Ante o exposto, presidente e senhores diretores, considerando que a autorização de uso emergencial da vacina Covid-19 está sendo pautada num cenário em que não há medicamentos para tratar a doença provocada pelo novo coronavírus, considerando a gravidade da emergência de saúde pública em demais países, no Brasil e nos demais países, com mais de 219 mil mortes no país e 2 milhões de óbitos no mundo, considerando que há aumento significativo da taxa de contágio no Brasil e aumento progressivo da ocupação de leitos hospitalares, com a possibilidade, inclusive, e assistimos isso esses dias, de colapso do sistema de saúde em algumas regiões,
Considerando a perspectiva de que a imunização dos profissionais de saúde e dos grupos mais vulneráveis contribuirá para a redução dos agravos à saúde e mortes atribuídos ao vírus, considerando, por fim, o relevante interesse público envolvido e que o perfil risco-benefício da vacina justifica, como já foi aqui de forma bastante explorada, justifica o seu uso neste momento, voto pela autorização de uso emergencial em caráter excepcional e temporário das vacinas da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan, destinadas ao combate da pandemia pelo novo coronavírus, acompanhando integralmente o voto da eminente relatora. Esclareço ainda que, em razão da autorização de uso emergencial das vacinas, ficam liberados de forma automática os termos de guarda associados aos pedidos, cujas importações já haviam sido autorizadas em caráter também excepcional por esta diretoria colegiada. Por fim, queria aproveitar o espaço nobre, reforçando aquilo que o presidente da Anvisa, ao iniciar a sua apresentação, ou a apresentação desta sessão, reiterou: isso é apenas um passo inicial, ainda muito embrionário, para um plano mais ousado de imunização e de vacinação no Brasil, de maneira que as recomendações da Anvisa pelo distanciamento social, pelo uso da máscara, pelo hábito de lavar as mãos e do uso do álcool em gel, são ainda as medidas que estão à mão para a gente poder salvar mais vidas. É assim como me manifesto, presidente. Muito obrigado. Obrigado, diretor Alex Campos. Com a palavra, a diretora Cristiane Jordão. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento meus colegas diretores, diretor-presidente Antônio Barra Torres, diretora Meiruzzi, diretor Romerson, diretora Alexi. Cumprimento o procurador-geral Fabrício, a ouvidora Daniela e a secretária-geral Lilian Pimentel. Cumprimento a todos que assistem a essa reunião, especialmente os servidores e colaboradores desta Anvisa, a quem parabenizo e agradeço pela dedicação intensa e contínua que vem empregando em todos os níveis e processos no enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus, desde o primeiro momento do sofrível ano de 2020. Cumprimento os representantes do Instituto Butantan e da Fiocruz. Gostaria de parabenizar de maneira muito especial toda a equipe técnica da Anvisa pela dedicação permanente, pelos esforços empenhados na avaliação do pedido de uso emergencial das vacinas. Dedicação e empenho estes que se traduzem pela excelência e compromisso com o conhecimento, com a ciência, com a exatidão e com a responsabilidade de autorizar o uso de uma vacina, ainda que em caráter experimental. Quero parabenizar os diretores da 2ª, 4ª e 5ª diretorias envolvidos diretamente no processo de avaliação e monitoramento do uso emergencial das vacinas aqui deliberadas. Quero fazer um agradecimento especial e parabenizar a diretora Meiruzzi, diretora da 2ª diretoria, pelo zelo em extremo, pela competência e pela forma que vem conduzindo incessantemente o tema de imensa importância, o qual justificadamente vem gerando grande expectativa junto à população brasileira. Parabéns e muito obrigada, Meiruzzi. Parabenizo também este colegiado, que hoje é um importante passo para a concretização do grande anseio da sociedade,
que ainda de forma temporária e emergencial será o início da vacinação contra a Covid-19. A aprovação da vacina é um desejo de todos, uma questão humanitária e de saúde pública. O momento é histórico de enfrentamento real à pandemia, capaz de reverter esse cenário devastador, um divisor de águas na história. Daí a importância de uma análise acertada, sempre pautada no equilíbrio e na cientificidade, sem qualquer intervenção claudicante em que pese a ansiedade e a expectativa de todos. Lamentavelmente, estamos ainda em plena pandemia, com recrudescimento do número de casos da Covid-19, passando por momentos críticos de sofrimento e de perdas de preciosas vidas. Diante desta triste realidade, aproveito para mais uma vez solidarizar com todos aqueles que perderam seus entes queridos. De outra forma, gostaria de manifestar meu contentamento diante da deliberação deste colegiado, uma vez que, com a aprovação das autorizações temporárias de uso emergencial das vacinas peticionadas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz, poderá ser iniciada a vacinação no país, atendendo assim ao anseio da população brasileira. Parabenizo a brilhante e oportuna conclusão do voto apresentado pela diretora Meiruzzi Freitas. Assim, tendo sido endereçadas de forma muito competente e clara todas as questões técnicas relacionadas aos processos, nada tenho a acrescentar, além da minha visão como médica, que atuou no atendimento de pacientes com Covid-19 em momento anterior ao meu ingresso nesta diretoria. Ressalta a importância das vacinas para os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia, arriscando-se diariamente para salvar vidas. Além da proteção deste grupo estratégico, as vacinas protegem os grupos de risco e têm o potencial de reduzir as internações dos casos graves e intermediários, o que também representará um impacto relevante para os serviços de saúde. Para os pacientes em geral, saliento a segurança das vacinas desenvolvidas com base em plataformas tecnológicas conhecidas, em plantas inspecionadas pela Anvisa e em conformidade com os requisitos estabelecidos pela agência para autorização temporária de uso emergencial. A presente deliberação demonstra mais uma vez que a Anvisa não parou em nenhum momento, pelo contrário, assumiu o protagonismo que lhe é cabido e reafirmou seu compromisso de atuar incessantemente no cumprimento de sua missão precípua de ser promotora universal da saúde. Sabemos que há muitos desafios à frente, mas reafirmo a certeza de que esta agência continuará a atuar dia após dia para cumprir sua missão institucional, criando condições para que sejam disponibilizados produtos eficazes, seguros e com qualidade. Por fim, parabenizo novamente todas as áreas técnicas da Anvisa pela competência e dedicação na condução desse processo tão relevante e urgente para a saúde da população. Com reconhecimento do esforço conjunto, dos meses de trabalho e dedicação dos pesquisadores das vacinas, da alegria e da esperança com os resultados animadores que nos prometem tempos melhores, faço aqui uma citação de Dalai Lama, abre aspas, o desejo de ir em direção ao outro, de se comunicar com ele, ajudá-lo de forma eficiente, faz nascer em nós uma imensa energia e uma grande alegria, sem nenhuma sensação de cansaço, fecha aspas. É com grande entusiasmo que acompanho o voto da relatora diretora Meiruzzi Freitas, com a certeza que a Anvisa continuará a se dedicar incansavelmente para conseguir, aliado aos profissionais de saúde, vencer definitivamente essa luta contra a Covid-19 o mais rapidamente possível. Obrigada. Obrigado, diretora Cristiane Jordan.
gostaria de fazer algumas pontuações, não que não tenham sido citadas antes, mas nunca é demais lembrar. Esse uso que nós estamos tratando aqui hoje, ele é emergencial. Ouviu-se muito falar durante todos esses últimos meses, né? Autorização emergencial. A autorização não é emergencial, o uso é emergencial. O processo de autorização, ele é complexo, ele envolve uma responsabilidade imensa. Eu acho que isso já ficou bem claro no dia de hoje. E ele promoverá, é claro, no caso concreto de hoje, a possibilidade de que haja um uso emergencial, mas a autorização, a análise, ela é sempre bastante profunda, bastante detalhada. Esse uso emergencial, ele também é temporário, então ele não dura para sempre, ele tem uma data de início, uma data de término, e ele é experimental. Essa última qualificadora, experimental, é uma qualificadora que impõe aí algumas questões. Fica, portanto, claro que o uso nesse molde é um uso voluntário, porque é um procedimento, é um produto, melhor dizendo, que ainda está em desenvolvimento. A base de uso é voluntária e ela envolve também o diálogo entre o aplicador e aquele que será vacinado para que seja assinado o termo de consentimento livre e esclarecido, aonde quem recebe a vacina, obviamente, será informado desses pormenores que acabei de citar, quanto a tratar-se de um produto ainda em desenvolvimento, e firmará ali o seu de acordo para que isso assim se dê. É também muito importante, nos últimos dias houve uma discussão nesse sentido, noticiado pela imprensa, que boa parte das resoluções da Anvisa ganham efeito com a publicação no Diário Oficial da União. Nas duas decisões que estão sendo votadas aqui hoje, assim poderíamos até prescindir, porque não são resoluções que estão em voto, então a publicação no Diário Oficial da União não estaria prevista. Entretanto, quando há a necessidade de termo de compromisso, e é o que a diretora relatora aponta em relação ao protocolo de desenvolvimento da Coronavac, haverá, obviamente, a assinatura desse termo de compromisso e consequente publicação no Diário Oficial da União para que os efeitos possam se produzir, quais sejam a autorização da utilização dessa vacina nos moldes, conforme já citamos, os moldes emergenciais, temporários e experimentais. Temos, é claro, todas as possibilidades, a Secretaria-Geral da DICOL, da diretoria colegiada, tem essas possibilidades, dos contatos também com celeridade com a imprensa nacional, objetivando essa mesma publicação. Não há dúvida que esse tema, que absorve a todos nós, não pode ser diferente dada a sua importância e o quanto que esse tema impacta a todos os países do mundo. Não há nenhum país, seja ele uma superpotência ou não, que não esteja hoje sofrendo graves consequências dessa pandemia em todos os aspectos de saúde, os aspectos econômicos e, digo, os aspectos sociais, onde todo um hábito de vida precisa ser modificado num intervalo de tempo muito curto e as pessoas, nesse processo, sofrem sobremaneira. No caso da atividade regulatória, toda essa dedicação, e que nós costumamos aqui focar nesse grupo, liderado pelo Dr. Gustavo, que é a nossa Gerência Geral de Medicamentos, tivemos também aqui hoje a Gerência de Fiscalização, Gerência de Monitoramento, cuidaram dessa questão das vacinas
mas não descuidaram dos outros integrantes dos 22,8% do produto interno bruto que essa agência cuida. O país não parou no que tange à atividade regulatória desses 22,8% do produto interno bruto. É quase um quarto, é muita coisa. E quando comparamos com o porte de outras agências co-irmãs, como por exemplo a FDA, com seus mais de 11 mil servidores, e tendo uma atribuição muito mais focada no food and drugs, alimentos e medicamentos, sem esse leque que a Anvisa tem, é que se tem uma real dimensão do que significa o trabalho desta agência reguladora. Eu não vou me deter em aspectos mais técnicos, porque penso que isso já ficou muito bem feito. Comungo da palavra do Dr. Alex Campos, o voto exauriente da doutora Meiruzzi Freitas, a quem desde já cumprimento, e também a toda a área técnica que contribuiu para que esse voto fosse feito. Ele não me surpreende, porque eu tive o privilégio de conhecer a doutora Meiruzzi no ano passado e vi a sua capacidade de trabalho, sua dedicação, sua competência e, através do exemplo, a sua capacidade de influenciar pessoas, o que é talvez a principal característica da verdadeira liderança. Mas não vamos nos alongar, vamos ao relatório, ao voto. Um inimigo invisível, agressivo e insidioso. Uma doença que se propaga com toque de mãos, com a proximidade ou através do congraçamento. Hábitos culturais de um povo, por natureza alegre e acolhedor, foram contidos, mutilados e indefinidamente proscritos. Desamparo, tristeza, desolação, vidas interrompidas, futuros ceifados, promessas perdidas. Na fronteira avançada do enfrentamento, profissionais de saúde de todas as áreas e especialidades, agentes de apoio, maqueiros, padioleiros, auxiliares, motoristas, pessoas, irmãos, incansáveis, indômitos, inexcedíveis. A todos vós, as nossas maiores homenagens. Em outro ponto desse mesmo teatro de operações, homens e mulheres de ciência, olhos fitos em complexas tecnologias e tangidos pelo implacável avançar dos ponteiros do relógio, a busca pela resposta pronta e plena, capaz de trazer de volta a normalidade da vida curada e cicatrizada. A comunidade científica mundial, sobejamente representada no Brasil pelos insígnes cientistas do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, apurou-se em apresentar, no dia 8 de janeiro do corrente ano, seus pedidos de autorização para uso emergencial, temporário e experimental. Desde o primeiro momento, esta Agência Nacional de Vigilância Sanitária deu seguimento à análise, já iniciada pelo processo de submissão contínua de mais de 20 mil páginas, de denso material técnico, buscando cumprir o prazo jamais tentado, por nós arbitrado, de 10 dias corridos para concluir tão importante e difícil tarefa. Em meio a um cenário de incertezas, agravado por pressões de todas as naturezas, infelizmente, muitas vezes motivadas por razões outras que não a saúde pública. Especialistas de variadas capacitações
fizeram renúncia de suas próprias vidas e não mediram horários nem esforços para honrar a responsabilidade da qual nunca se afastaram, atestar a qualidade, a segurança e a eficácia da esperança, traduzida sob a forma de vacina. Esses que construíram ao longo de quase 22 anos o renome internacional da Anvisa, membro pleno dos mais importantes fóruns regulatórios da atualidade, deram a essa estirpe um testemunho de competência e credibilidade até o presente momento sem paralelo no mundo. A Anvisa é hoje a única agência reguladora do mundo a analisar ao mesmo tempo 2 protocolos vacinais de uso emergencial e o fez em tempo recorde de 9 dias, um feito sem precedentes no dia de hoje. Nenhuma outra agência reguladora, com todos os recursos que as agências reguladoras, sejam a agência europeia, a inglesa, a norte-americana, bateram essa marca. Assemelha-se em 9 dias a agência inglesa, mas com apenas um protocolo analisado nesse período. Os senhores fizeram 2 protocolos no mesmo período. A análise, iniciada em 8 de janeiro de 2021, chegou ao fim com 24 horas de antecedência. Temos vacina. Agora, num futuro concretamente tangível, nossa população contemplada, é claro, nos parâmetros de uso emergencial, temporário e experimental, poderá ter acesso aos imunizantes sob as marcas, sob os emblemas, os símbolos dos centenários institutos brasileiros, certificados pela sua própria agência reguladora, por certo, bem mais jovem, mas sem nenhum favor, co-irmã das agências mais respeitadas e qualificadas do planeta. Entretanto, que este modesto júbilo, quase calado por tanto pesar e sofrimento, não seja um motivo de relaxamento para as medidas de proteção individual e coletivas ora em curso. A ameaça ainda está à porta. O lobo ainda ronda o nosso quintal. Nessa contenda, as máscaras são elmos. O álcool gel, a higiene das mãos são luvas. E o distanciamento social é a forma de ainda mais nos unirmos rumo à vitória que virá, a nossa vitória final. Enquanto isso, tudo mantido em uso e prática, sob as ações do Programa Nacional de Imunizações, já passível de ser ativado. Possam as vacinas Coronavac e Oxford, certamente em breve acrescida de outras, é aquilo que nós esperamos, buscamos, possam construir em nossa população vacinada a tão almejada imunidade. Ao concluir o meu voto, eu trago à memória a citação de personagem imortal da história recente, para que possamos, frente à efemeridade da vida, entender e praticar que juntos somos mais fortes, que unidos qualquer óbice pode ser superado e que a linguagem da compreensão une os povos e irmana os homens. Disse John Fitzgerald Kennedy: todos nós habitamos neste pequeno planeta. Todos respiramos o mesmo ar. Todos nós buscamos acalentar o melhor futuro para nossas crianças. E todos nós somos mortais. É com grande alegria e renovada esperança que acompanho na íntegra a diretora relatora. É assim que voto.
ao prolatar o resultado, eu me dirijo ao cidadão brasileiro que agora nos assiste para lembrar: a imunidade com a vacinação ela leva algum tempo para se estabelecer. Mesmo vacinado, use máscara, mantenha o distanciamento social, higienize suas mãos. Essas vacinas estão certificadas pela nossa Anvisa. Elas foram analisadas por nós, brasileiros, em um tempo, o menor e o melhor tempo, estabelecido por nossos especialistas. Confie na Anvisa, confie nas vacinas que a Anvisa certifica. E quando elas estiverem ao seu alcance, vá e se vacine. Ficam aprovados por unanimidade os itens 2.5.1 e 2.5.2 da pauta. Nada mais havendo a discutir, às 15h20 fica encerrada a primeira reunião extraordinária de diretoria colegiada de 2021. Agradeço a todos os que estiveram conosco acompanhando mais esta nossa reunião. Muito obrigado.